castelo forte é o nosso Deus. Tiago, capítulo 3, ainda falando sobre os problemas da língua, nessa parte do texto bíblico que trata sobre uma linguagem que pode ser redimida pelo Evangelho de Cristo. Tiago está aqui muito preocupado com a hipocrisia que muitas vezes nós temos de usar a língua de maneira dupla. Ou seja, o mesmo instrumento que louva a Deus, às vezes ele se torna também um instrumento de ferir o próximo. O que sai da nossa boca revela aquilo que está no nosso interior. Como diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. A partir do versículo 7 de Tiago 3, nós lemos assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. De fato é isto, né? O ser humano consegue domesticar e mesmo domar os seres de todo tipo, né? Aves, répteis, seres marinhos, feras. Mas o 8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E aí ele começa a fazer, então, uma série de nomeações, né, de características do pecado da língua. Ele diz: é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E aí ele diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E ele usa um exemplo interessante. Ele diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Não. Então, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, né? Então, Tiago continua nessa mesma temática, como eu disse aos irmãos, de mostrar como que nós devemos, de fato, usar a palavra de Deus para confrontar esse grande problema do nosso coração, né, do coração humano pecaminoso, que é usar palavras corretas para exaltar a Deus e, ao mesmo tempo, muitas vezes, no mesmo dia, inclusive, em que louvamos a Deus, nós também usamos palavras torpes, né, ou palavras que não edificam, palavras que são, na verdade, instrumentos, né, de guerra, de ferir as pessoas. Geralmente com raiva, com deboche, geralmente usando fofocas, zombarias, calúnias, né, difamações. Então, o tema de Tiago aqui é louvar e amaldiçoar com a mesma língua é um tropeço, né, ou até mais do que um tropeço. É, na verdade, o reflexo de um coração que ainda não foi devidamente dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Não que a pessoa não seja crente, mas o que Tiago quer dizer é que o coração está dividido, porque nós estamos tomando duas atitudes, né, realizando duas atitudes que são contraditórias, não é? Nós não podemos usar os nossos lábios para louvar e, ao mesmo tempo, para ferir. Então, todas as vezes que nós fazemos isto, que é colocar uma duplicidade, né, na língua, uma língua dupla, uma língua que abençoa e uma língua que amaldiçoa, nós estamos, na verdade, demonstrando nossa fragilidade, estamos, na verdade, demonstrando o quanto nós somos reféns, né, do próprio pecado da língua. Por isso que ele diz aqui que nós somos capazes de domar todo tipo de animal, né, feras, etc., mas nós não somos capazes de domar a língua, que é um órgão, digamos assim, minúsculo, né? Que, em tese, nós teríamos de ter condições de fazer isso, mas nós não conseguimos fazer. E ele vai explicar por quê, né? Primeiro, ele diz que a língua é mais indomável do que as feras, como a gente viu aqui nos versos 7 e 8. Então, os seres humanos eles dominam os animais selvagens,
mas ele não consegue dominar a sua própria língua. Por isso aqui ela é chamada de duas coisas, né? Mal incontido e veneno mortífero. Aqui são duas imagens, né? Na verdade, duas imagens que representam uma mesma coisa. O mal incontido é alguma coisa que está aprisionado, né? Que está dentro, mas em qualquer momento ele pode explodir. É como uma ferida, por exemplo, como um furúnculo, né? Uma ferida que você às vezes tem ali, que você, quando aperta, aquilo, por estar muito inflamado, né? Acaba explodindo, acaba expulsando ali o que é ruim, né? O pus, a inflamação, que é a mesma ideia do veneno mortífero. Então, quem já foi picado aqui por escorpião, né? Por exemplo, cobra, sabe o que significa isso, né? Eu já fui picado por escorpião e fiquei mal, inclusive. Então, e o médico falou: olha, eu acho que ele despejou tudo que ele tinha de veneno em você, né? Então é mais ou menos isso, é o mal incontido mesmo, é o veneno que ali está reservado para você, né? No caso. E a língua é isso, a língua ela reúne muitas vezes, né? Esse mal, esse pecado, esse veneno mortífero. E ela é usada, né, quando não transformada, claro, quando não domada pelo Espírito Santo, ela vai envenenar, né? Ela vai envenenar e vai, inclusive, matar, né? Por isso, e é interessante, irmãos, porque a ideia de Tiago aqui, quando ele usa a palavra veneno, né? O veneno, a gente sabe disso, ele entra na corrente sanguínea e ele se espalha, né? E, às vezes, uma gotinha, no caso do escorpião que eu citei, né, às vezes um pouquinho de veneno ele é capaz de matar uma pessoa, porque um pouquinho que é colocado ali, ele espalha pela corrente sanguínea e leva, né, o veneno até o coração, os pulmões, etc., para, né, os órgãos vitais. E o que Tiago está dizendo aqui é que a língua é assim também. A língua ela age de maneira sorrateira, de maneira, assim como o veneno, às vezes uma pequena porção de uma língua não dominada, ela é capaz de contaminar todo o corpo, né? Que foi o que a gente viu anteriormente, lembra? Que ele falou sobre os navios, né? Ele falou: o navio é grande, mas apenas um pequeno timão ali, né? Que vai mover o leme, aquele timão pequenininho, né? Ele pode fazer um navio todo desviar a sua rota. E, de fato, é isso, né? Às vezes nós não temos o devido cuidado que deveríamos ter com a nossa língua, né, com o que nós falamos, e isso causa em nós grandes problemas. Nós podemos envenenar relacionamentos, envenenar ambientes, envenenar consciências das pessoas. Às vezes eu comento lá em casa, conversando com a Fernandinha, né, principalmente, com ela, e eu digo assim que às vezes eu fico impressionado como que certas pessoas, né, elas conseguem, por exemplo, chegar num ambiente e envenenar aquele ambiente. Às vezes está tudo bem, mas quando chega aquela determinada pessoa, e eu acho que todos vocês aqui devem ter uma experiência desse tipo, geralmente alguém da família ou alguém do serviço, sempre tem alguém que, tipo assim, está todo mundo tranquilo. Aí, quando essa pessoa chega, a coisa aí começa, a gente fala, começa a azedar, né? Aí já é uma palavra mal colocada, é uma brincadeira fora de hora, né? Às vezes um olhar assim duvidoso. Então aí você já não é mais a mesma coisa. Tiago está falando disso, né? O veneno é isso. Às vezes você tem um ambiente completamente controlado, mas aí uma simples gota de veneno é capaz de espalhar por todo o corpo e transtornar os relacionamentos. Quem é casado aqui já passou por isso, né? Às vezes uma palavra mal colocada, uma brincadeira mal feita, né? Uma crítica mal pensada, mal construída, às vezes gera problemas graves no casamento, às vezes dias, né, de dificuldades, às vezes por causa da nossa forma de falar, né, da nossa língua, que nós não conseguimos, às vezes, controlar. Então, de fato, ela é muito perigosa. E Tiago mostra que domar a língua, veja, não é uma tarefa fácil, e também não é uma tarefa
moralista, quer dizer, com regras, né? De você fala assim, não, a partir de amanhã eu vou controlar minha língua, não vou falar mais isso. Não, ninguém consegue fazer isso. Não é uma questão psicológica, assim, de temperamento, entendeu? Ah, fulano é assim porque ele é estourado, porque o temperamento... Não. Tiago está falando que é um problema espiritual. Não tem a ver com temperamento, não tem a ver com a nossa própria religiosidade, não tem a ver com isso. Todos nós estamos suscetíveis, passíveis a esse tipo de problema, porque nós somos pecadores. O problema é espiritual. E Tiago está mostrando que só um novo coração, que de fato foi transformado pelo Espírito Santo e que se enche do Espírito Santo, é que pode domar esse mal incontido. É o antídoto, né, para esse veneno mortífero, é exatamente o Espírito Santo. E quando a gente lê sobre o fruto do Espírito, a gente percebe isso, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, domínio próprio, né? Mansidão. Então, quer dizer, quando é que alguém consegue dominar sua própria língua? Quando estas virtudes do Espírito, né? Domínio próprio, mansidão, paciência, né? Que é a longanimidade, quando estes frutos eles estão presentes na vida de alguém. Então, por exemplo, o que é que faz você não se irar e responder, por exemplo, mal uma pessoa? É o Espírito Santo, o domínio próprio, né? A mansidão, o autocontrole, que, como eu disse, não é uma questão de personalidade, não é uma questão psicológica, mas é uma questão espiritual, né? E aí, como eu falei também com os irmãos, aqui a gente tem o que a gente chama de paradoxo, né? Paradoxo é quando duas ideias elas não se encaixam, que é exatamente o que Tiago coloca aqui, louvor e maldição na mesma boca. Isso é um paradoxo, né? Não deveria existir isso. Nossa boca deve ser sempre uma boca de louvor, nunca uma boca de maldição. O problema é que nós somos pecadores, então nós precisamos lutar contra esse pecado, de usar os nossos lábios para amaldiçoar, né? E é aqui que ele aponta, então, a chamada hipocrisia espiritual. Tiago fala assim, olha, nós louvamos a Deus com palavras bonitas, palavras belas, palavras reverentes. Nós acabamos de cantar um hino aqui, que é uma poesia maravilhosa, né? Canta minha alma, então, a ti, Senhor. Olha só, é uma poesia maravilhosa, né? E a gente canta estas palavras bonitas, belas, reverentes a Deus, de louvor a Deus, de agradecimento a Deus. A gente canta no culto, né? Palavras de louvor a Deus e também de comunhão com os irmãos. A gente diz como é precioso o irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado e tal. Né? A gente canta alto preço, não é? Que a gente mostra também a unidade da fé, o companheirismo cristão. A gente canta hinos, né, que falam sobre isso, sobre o amor fraterno. E, mesmo assim, com essa mesma boca que canta estas coisas bonitas e lê na palavra de Deus, né, palavras reverentes, com esta mesma boca nós amaldiçoamos as pessoas que são criadas à imagem e semelhança do Senhor. Então, Tiago fala, olha, tem alguma coisa errada nisso, porque ou você adora, louva o Criador e sua criação, ou você amaldiçoa. Não dá para conviver com as duas coisas, né? Então, Tiago, na verdade, ele nos confronta, né? Ele mostra que é incompatível com a vida cristã, com a verdadeira piedade, uma boca suja, uma boca que deprecia as pessoas, que critica de maneira desonesta, né? Uma boca que é usada só para destruir relacionamentos, por meio de fofocas, de maledicências, de calúnias, né? Às vezes, brincadeiras que nós costumamos fazer, mas que são brincadeiras ofensivas, brincadeiras de mau gosto, né? Às vezes a pessoa brinca e foi só uma brincadeira, mas uma brincadeira que ofendeu aquele com quem você brincou, e ele não quer que você brinque assim. Então, e nós insistimos, né, muitas vezes em continuar usando os nossos lábios sem levar em consideração que o nosso Deus nos ensina a usar a nossa boca, usar os nossos lábios para o louvor ao Senhor. Eu vou citar aqui dois textos, vou pedir dois irmãos que abram, por favor. São textos bastante conhecidos, mas vamos ler para que, né, a palavra de Deus possa, mais uma vez, né, preencher nosso coração.
Vamos ler então o Salmo 19, versículo 14. Algum irmão ou irmã, por favor, abra e leia em voz alta. Salmo 19, 14. E outro irmão ou irmã, leia Mateus 12, 34. Salmo 19, 14 e Mateus 12, 34. Quem encontrar aí, pode ler, por favor. Amém. Então é uma oração, né? O salmista está fazendo uma oração. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, né? Na tua presença, sejam agradáveis ao Senhor. Então é uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Senhor, que as palavras dos meus lábios, né, sejam agradáveis ao Senhor. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Porque, meus irmãos, todos nós, como eu disse, né, somos pecadores, todos nós estamos suscetíveis a pecados com os lábios. Quantas vezes nós somos tentados a mentir, não é? Por conta de uma situação que às vezes nós estamos ali numa situação difícil, e aí você é tentado a mentir, a contar uma meia-verdade, né, que é uma mentira. Você tentar adulterar, talvez modificar a versão da história para você ficar bem na situação. Tudo isso, né, são questões pelas quais todos nós já passamos em algum momento da vida. Às vezes você fala uma coisa com alguém e você sente depois, poxa, eu não precisava ter falado daquela forma, ou não precisava ter falado com ela, ou não precisava ter falado naquele momento, né? Ou seja, todos nós aqui já passamos por isso e vamos continuar passando, né? Porque nosso coração é enganoso e nós somos pecadores. Mas, como diz o escritor aos Hebreus, nós precisamos lutar contra o pecado sempre, né? E, às vezes, nós nos deixamos vencer pelo pecado porque não temos tido o cuidado suficiente para lutarmos contra este pecado. Então, o texto que a irmã Sirlene leu é um texto que nos incentiva, né, a orar todos os dias. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, né? Que seja uma oração constante em nossas vidas. E Mateus 12, 34. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso aí, né? Então, como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus, né? E aí o inverso também. Como é que vocês podem falar coisas más se vocês são bons no sentido de convertidos, de crentes, né, de servos de Deus? A boca fala do que está cheio o coração. Então, muitas vezes, né, a gente revela nossa fé exatamente pela maneira como nós falamos às pessoas que estão ao nosso redor. E a maior prova, né, de maturidade espiritual, irmãos, eu creio, né, que Tiago está apontando aqui, não são assim as palavras que nós falamos nos momentos, vamos dizer, nos momentos específicos, né? Por exemplo, no culto. O culto é um momento em que todo mundo está concentrado ali em fazer algo que é correto, né? Então, dificilmente alguém vai usar palavras torpes, né, num ambiente de culto, por exemplo. Mas e no dia a dia? O problema é o dia a dia, né? O problema é na vida, né? É o cotidiano. Então, aquela coisa, né? Para você ser crente entre os crentes é relativamente fácil, porque nós estamos aqui juntos, a gente tem mais ou menos o mesmo jeito de ser, de vestir, de falar, de pensar. O problema é quando você está no meio da confusão, né? Quando você está no meio, como diz Isaías, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, aí a situação complica, porque eu tenho que conviver com gente que não tem a mínima preocupação com o que fala, né? Gente que fala palavras que não edificam mesmo, né? E aqui eu não me refiro só a palavrões, eu me refiro a linguagens que são linguagens desnecessárias, né? Críticas, desonestas, mentiras, enganos, né? Às vezes palavrões mesmo, né? Mas piadas imorais, né? Tudo isso que envolve a maneira como nós usamos os nossos lábios. E é por isso que ele vai mostrar aqui, nos versos 11 e 12, que
É uma incoerência isso que o irmão Romar leu, né? Se é bom, não pode jorrar coisa boa, coisa ruim. Se é ruim, não pode jorrar coisa boa. Então é o que ele diz aqui, olha, uma fonte não pode, a mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Uma árvore específica, ela não pode dar um fruto diferente daquela que é sua natureza, né? Então, a ideia é, o que sai da boca combina com o que está na raiz do coração. Então, o problema aqui que Tiago coloca não é a língua em si, mas é a fonte. Certo? Não é a língua em si, é a fonte que produz o resultado pela língua. Então, quer dizer, a nossa boca, a nossa língua, na verdade, ela só reproduz aquilo que está dentro de nós, que é o nosso coração, né? E aí o problema, então, é mais grave ainda, porque revela exatamente onde é que está o problema do ser humano, que é o coração, né? Alguns até usam um trocadilho dizendo que o coração do problema é o problema do coração, né? Quer dizer, o lugar do problema é o coração mesmo, que é onde as coisas acontecem. Vou pedir outro irmão aqui para ler agora, Lucas 6,45. Lucas 6,45. Isso, então o mesmo texto, né, que o irmão Romar leu, mas com agora outra ilustração, né? Quando ele diz o homem bom tira o bem do bom tesouro do coração, né? Então, quer dizer, não há como nós mudarmos os nossos lábios sem a transformação do coração, né? Então, esse é o que Tiago está nos ensinando aqui e resgatando o ensinamento de Jesus. É exatamente este, que não é uma mudança exterior, entendeu? Não é uma questão de você mudar o exterior, de você chegar e falar assim, a partir de amanhã eu não falo mais tal palavra. Não é uma mudança de personalidade ou uma mudança exterior, é o coração. Quer dizer, é a devoção a Deus, né? É a presença da palavra de Deus no coração. É isto que vai produzir palavras cada vez mais sábias, né, que eu estou chamando aqui de linguagem redimida, né, ou uma boca redimida. E isso é fruto de um coração regenerado, né? Ou seja, uma fala santificada é fruto de uma ação contínua no coração, por meio do Espírito Santo. E a gente sabe, irmãos, que para que o Espírito Santo para que os resultados efetivos do Espírito Santo se manifestem em nossa vida, pelo menos 3 coisas são importantes, né? Primeiro, o quebrantamento, quer dizer, a gente precisa reconhecer primeiro, né, os pecados da língua, e aí a gente sabe alguns deles, né? Por exemplo, as mentiras, a grosseria, né, a ira, o sarcasmo, a ironia, né, o uso irônico, às vezes para levar vantagens numa discussão, a vanglória, não é? Você usar seus lábios para falar de você o que você não é. Todas estas questões, né, que a Bíblia demonstra que são pecados da língua. Então, começa por aí, primeiramente reconhecendo, né? Se você não reconhece o seu pecado, você não vai ter como tratar. É a mesma coisa, é uma doença, né? Se o médico não sabe que doença é, como é que ele vai indicar o remédio certo? A mesma coisa é com o pecado. Se você não sabe qual é o pecado, como é que você vai tratar? Por isso que Davi, quando ele ora ao Senhor, ele pede exatamente isso, né? Sonda-me, ó Deus, o meu coração. Veja se há algum caminho mau. E no 51, no Salmo 51, ele fala, absolve-me das faltas que me são ocultas, inclusive, porque algumas eu nem sei, né? Então, quer dizer, reconhecer o pecado é um primeiro passo. Então, Tiago já está dizendo para nós aqui que todo mundo tem problema com a língua. Porque ele está falando, olha, as feras a gente consegue domar, mas a língua, ele fala, nenhum dos homens é capaz de domar, nenhum. Então o pastor Wendel não é capaz de domar, o Bruno não é capaz de domar, Halver não é capaz de domar, Gabi não é... Nenhum de nós, nenhum. Então não adianta, entendeu? O que ele está dizendo é o seguinte, está todo mundo no
no mesmo lugar. E a questão aqui é como que nós vamos lutar juntos, né, como crentes, como irmãos, como igreja, contra esse pecado. Então, repare que eu não me lembro assim, né, de uma situação na Bíblia, os irmãos podem até talvez me ajudarem assim, mas eu não consigo me lembrar de um pecado, exceto, né, o pecado do orgulho, que talvez alguns consideram como o pecado principal, né, que tomou o coração de Adão, né, o desejo de ser Deus, né, o desejo de controle, etc. Mas a gente não vê assim na Bíblia um outro pecado sendo tão mencionado e com tanta gravidade como a língua. Não é? Você pode perceber lá em Provérbios, por exemplo, são muitos os textos que falam sobre o problema da língua, né? Envolve a mentira, envolve a falsidade, né? Vários salmos falam sobre falsidade, né? Falsidade tem a ver com o pecado da língua, porque é falsificação, né, da verdade, ali é uma mentira, etc. E agora Tiago falou, então, quer dizer, nenhum homem é capaz de domar. Quer dizer, ele está falando o seguinte, olha, se tem um pecado que todo mundo tem, é esse. Quer dizer, se alguém falar assim, eu não tenho pecado nenhum, esse aí já é só falar isso já é um pecado, né? Porque já é a sua língua demonstrando o seu coração. Aliás, João fala isso também, né? João fala assim, que se alguém falar que não tem pecado, é mentiroso. E faz Deus de mentiroso, porque Deus fala que nós somos pecadores, né? Então, você vê que tudo tem a ver com a fala mesmo, né? A maneira como nós falamos. Então, primeira coisa, reconhecer os pecados. Segunda coisa, pedir perdão, né? Pelas palavras que feriram, né? Que ferem a Deus e que ferem as pessoas. E terceiro, consagração, que é decidir usar os lábios para edificar e glorificar. Eu acho que o caminho mais apropriado para isso é pela palavra de Deus. Quer dizer, quando nós aprendemos o vocabulário da Bíblia, as palavras da Bíblia, nós somos menos conduzidos para o pecado, né? Aliás, essa foi uma preocupação dos reformadores. Por que os reformadores eles tinham tanto problema com, por exemplo, as músicas da época, né? Porque eles tinham muito medo de a igreja cantar coisas que não eram verdadeiras. Cantar mentiras, cantar sobre Deus o que Deus não é. Então os reformadores falaram, vamos cantar a Bíblia, porque pelo menos a gente sabe que não tem como dar errado, né? Porque a Bíblia é inspirada por Deus, então nós não vamos errar se a gente cantar. Não é? Muito, muito. Eu também não ouvi, não, sabe? Então, pois é. Exato. Eu também não ouvi, não, mas eu ouvi comentários também. E assim, Ralver, né? Por exemplo, hoje qualquer coisa, por exemplo, você pega uma música de romântica, né? Uma música apaixonada, as pessoas usam para Deus, né? Se você cantar para um namorado ou para a namorada e cantar para Deus, é a mesma coisa, né? Não há mais essa distinção, essa diferença. Então, e os reformadores se preocupavam com isso, né? Porque é por meio da língua que nós somos mais facilmente tentados ao pecado, né? Contra Deus. Então, eu acho que o caminho mais apropriado é a Bíblia, cantar a Bíblia, orar a Bíblia, né? Eu tenho indicado isso, inclusive, a algumas pessoas que me perguntam, né? Pastor, eu tenho tido dificuldade de orar, eu tenho tido... Ore a Bíblia, né? Se você está angustiado, pega um salmo de angústia e leia, né? Você vai ver, aquilo é uma oração, né? Se você está alegre, se você quer agradecer a Deus, ore um salmo de gratidão, né? Se você está precisando de livramento em alguma área da sua vida, ore um salmo de livramento. A Bíblia tem exemplos para todas as áreas, né? E o próprio Cristo nos ensinou a orar, né? Porque exatamente por conta dessa dificuldade que nós temos de expressar, né, com os lábios. E apesar de tudo isso, Paulo ainda diz que nós não sabemos orar como convém, né? E é o Espírito que transmite as nossas orações, né? Então você vê que a língua é um problema mesmo, né? Porque nós nunca seremos capazes de expressar com clareza, de maneira genuína, de maneira clara, né, aquilo que de fato nós devemos fazer. Nós sempre estaremos aquém, porque a língua nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno.
O pastor Paul Tripp, que eu tenho citado aqui, né, para fazer esses estudos, no livro dele Guerra de Palavras, ele diz assim: se queremos que nossas palavras mudem, precisamos desejar mais a glória de Deus do que a satisfação do nosso orgulho. Né? Frase impactante. Se queremos que nossas palavras mudem, precisamos desejar mais a glória de Deus do que a satisfação do nosso orgulho. E é verdade isto, porque se eu quero que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor, eu preciso buscar a glória dele, não é? E não a minha própria satisfação. Então, irmãos, algumas perguntas, né, que eu coloquei aqui, que eu acho que seria interessante. Né? Por que é tão difícil domar a língua? Né? E aí a gente percebe que essa dificuldade tem a ver exatamente com a sede do nosso coração, que muitas vezes não está dominada pelo Espírito Santo e acaba jorrando, né, aquilo que não é bom. Você já experimentou o arrependimento por palavras ditas que feriram alguém? Essa é uma boa pergunta para nós fazermos a nós mesmos, né? Em algum momento você se arrependeu de palavras mal ditas, né? Mal faladas e que feriram as pessoas? Talvez, se você não se arrependeu ainda, seja o momento de pensar, né? Quem sabe você se lembre e fale: realmente eu não deveria ter dito aquilo, né? E se arrepender. Se tiver como pedir perdão à pessoa ainda, faça isso, né? Se não tiver, peça perdão a Deus e deixe que Deus encaminhe, né, a situação, mas não fique guardando isto, porque isto pode envenenar. A língua é veneno mortífero. E, às vezes, a mágoa, o ressentimento, né, por aquilo que nós falamos ou ouvimos, pode nos deixar envenenados. Isso acontece, né, muito quando a pessoa ela te ofende e você guarda aquilo, né, e fica ressentido, remoendo, aquele veneno ali fica tomando conta do seu coração. Né? Não é bom que isso aconteça, porque você está se envenenando mesmo, literalmente se envenenando. Quais atitudes práticas nós podemos tomar para evitar esta fonte dupla em nossa boca? Né? Foi o que eu já disse aqui, né? Que é o arrependimento, a confissão, a consagração diante do Senhor, né? Ouvir a palavra, ler a palavra, cantar a palavra. Não é? E eu até coloquei no grupo lá uma pequena oração, né? Que é: Senhor, reconhecemos que muitas vezes nossa boca tem servido à incoerência. Com ela te louvamos e com ela também ferimos pessoas que tu criaste. Perdoa-nos, Senhor. Transforma o nosso coração e purifica a nossa língua. E que nós sejamos fontes de água doce que alimentam e curam. Em nome de Jesus. Amém. Né? Essa deve ser uma oração constante, que tem muito a ver com o texto, né, que a irmã Sirlene leu, né, do Salmo, que é exatamente isto: sejam agradáveis, Senhor, na tua presença, né, tanto as palavras dos meus lábios quanto o meditar do meu coração. Então, irmãos, aqui a gente termina, né, essa parte aqui de Tiago, em que ele fala a respeito deste problema da língua. Então, um desafio aí que eu deixo aos irmãos é relerem, né, esse capítulo 3, sobretudo, né, os versículos de 1 a 12, e, lendo aqui, meditar novamente, né, e os irmãos refletirem sobre essa necessidade, né, de que nós precisamos vigiar para que os nossos lábios não sejam carregados, né, por este veneno mortífero, e que nós saibamos utilizar nossos lábios para louvar o Senhor e também para abençoar nossos irmãos. Né?